Prezados alunos do EJATEC. Nesta aula, nós vamos estudar o recebimento de materiais dentro da logística, mas não apenas como uma atividade física de descarregar caixas ou conferir produtos. Vamos entender que, antes de qualquer material entrar no estoque, existe um fluxo de informações que precisa estar correto. Quando uma empresa recebe uma mercadoria, ela não recebe apenas volumes, caixas ou paletes. Ela recebe também dados, pedido de compra, nota fiscal, romaneio, quantidade, descrição dos produtos, valores e informações de destino. O objetivo desta aula é compreender como a ordem de compra, a gestão de estoque, o sistema ERP e o WMS ajudam a transformar o recebimento em um processo organizado, seguro e confiável. A ideia central é perceber que um bom recebimento começa antes do caminhão chegar à empresa. Ele começa na informação correta. Este slide mostra as principais etapas do processo chamado inbound logístico, ou seja, o fluxo de entrada dos materiais na empresa. Tudo começa com a criação da ordem de compra, também chamada de OC. Ela é o documento que informa o que foi comprado, em qual quantidade e sob quais condições. Depois vem a sincronização, que envolve o agendamento da entrega e a gestão do pátio. Isso evita que vários caminhões cheguem ao mesmo tempo, gerando filas, atrasos e desorganização. Na sequência, ocorre a validação de portaria, onde a empresa confere documentos como nota fiscal, romaneio e ordem de compra. Depois vem a digitalização, que é o registro da entrada no sistema ERP ou no portal da empresa. Por fim, temos a ação física, conferência da carga, uso do WMS e endereçamento do material no estoque. Portanto, o recebimento não é uma ação isolada. Ele é uma sequência de etapas conectadas. A ordem de compra é o ponto de partida do recebimento. Ela funciona como um espelho daquilo que a empresa espera receber. Se a empresa comprou 500 caixas de papelão, 100 paletes de madeira e 200 fitas adesivas, é isso que deve chegar fisicamente no recebimento. A OC informa a expectativa, quais produtos foram comprados, quais quantidades, quais valores e qual fornecedor está envolvido. Ela também ajuda a planejar o espaço necessário no armazém. Se a empresa sabe que vai receber um grande volume, pode preparar a doca, os equipamentos e a equipe. Outro ponto importante é o compromisso comercial. A ordem de compra deixa registrado o acordo entre comprador e fornecedor. Por isso ela é importante também para auditorias e conferências futuras. Em resumo, a OC é o documento que orienta todo o processo. O recebimento deve confirmar se a realidade física bate com aquilo que foi comprado. Depois da ordem de compra, vem a etapa de sincronização. Aqui, a empresa precisa saber o que está a caminho, quando vai chegar e qual estrutura será necessária para receber a carga. Imagine uma empresa que recebe 5 caminhões ao mesmo tempo, mas possui apenas 2 docas disponíveis. O resultado será fila, atraso, risco de acidente e perda de produtividade. Por isso o agendamento de carga é tão importante. Ele permite organizar horários, reservar docas e preparar a equipe de recebimento. Quando o ERP e o portal do fornecedor estão integrados, a empresa consegue prever melhor a chegada dos materiais. Isso transforma informação em eficiência operacional. A gestão de pátio evita gargalos e melhora o fluxo físico. Ou seja, a previsibilidade dos dados ajuda diretamente na organização do espaço. Neste slide temos 3 documentos fundamentais no recebimento: a ordem de compra, o romaneio e a nota fiscal. A ordem de compra responde à pergunta: o que eu pedi e por quanto? Ela representa o acordo comercial. O romaneio responde: como a carga física está organizada. Ele mostra volumes, pesos, caixas, paletes e a forma como a mercadoria foi preparada para transporte. A nota fiscal ou DANF responde: o que o fisco autorizou circular. Ela tem função legal e tributária. Esses 3 documentos precisam conversar entre si. Se a ordem de compra informa uma quantidade, o romaneio apresenta outra, e a nota fiscal registra uma terceira, existe uma divergência. A regra de ouro é simples: divergência documental gera problema no recebimento. Dependendo da gravidade, a carga pode ser recusada já na portaria. Portanto, o recebimento começa com conferência documental antes mesmo da descarga. O romaneio funciona como um mapa físico da carga. Ele mostra como os materiais estão organizados dentro do caminhão ou nos paletes. Ele informa a quantidade solicitada, quantidade enviada, número de volumes, peso bruto e peso líquido. Por exemplo, se o romaneio informa 510 volumes, a equipe de recebimento precisa conferir se realmente chegaram 510 volumes.
Esse número é fundamental para evitar falta ou sobra de materiais. O romaneio também ajuda a definir qual equipamento será usado na descarga. Uma carga leve pode ser movimentada manualmente, uma carga pesada pode exigir paleteira ou empilhadeira. Além disso, ele é o primeiro indicativo de divergência física. Se a quantidade documentada não bate com a carga real, o problema precisa ser registrado. Assim, o romaneio não é apenas um papel, ele é uma ferramenta prática de controle físico. A validação fiscal é uma das etapas mais importantes da portaria. Antes de abrir a doca e iniciar a descarga, a empresa precisa verificar se a nota fiscal está correta. Essa conferência evita riscos financeiros, fiscais e operacionais. O risco financeiro ocorre quando impostos, alíquotas ou valores não batem com a ordem de compra. Isso pode gerar problemas contábeis e fiscais para a empresa. O risco operacional acontece quando a carga está faturada para a filial errada ou para o CNPJ incorreto. Nesse caso, o material pode até estar fisicamente correto, mas juridicamente não deveria entrar naquele local. Outro ponto importante é o vínculo entre a nota fiscal e o sistema. A descrição fiscal precisa estar relacionada ao item cadastrado no estoque, ao SKU e à ordem de compra. Por isso, uma recusa fiscal pode impedir o caminhão de abrir as portas na doca. Antes da carga entrar, a documentação precisa estar correta. Depois da validação documental e fiscal, ocorre o check-in sistêmico. Essa etapa representa a entrada da informação no sistema da empresa. Aqui, a nota fiscal é vinculada à ordem de compra original. Esse vínculo é essencial para que o sistema entenda que aquela mercadoria recebida corresponde a uma compra previamente autorizada. Também são registrados dados importantes para a rastreabilidade futura, como lote, validade, quantidade e informações de FIFO ou FEFO. FIFO significa que o primeiro produto que entra deve ser o primeiro a sair. FEFO significa que o produto com vencimento mais próximo deve sair primeiro. Além disso, no check-in sistêmico podem ser registradas avarias visíveis, como caixas amassadas, lacres rompidos ou volumes danificados. Essa etapa cria uma defesa importante para a empresa, pois registra as condições da carga no momento da chegada. Este slide mostra a mudança do processo manual para o processo digital. Durante muito tempo, o recebimento dependia quase totalmente de papéis, planilhas e conferências manuais. Esse modelo ainda existe em muitas empresas, mas apresenta riscos: perda de documentos, erro de digitação, conferência incompleta e demora no lançamento das informações. Quando a empresa digitaliza o processo, os dados passam a circular com mais rapidez e segurança. A operação de chão de fábrica deixa de depender apenas da burocracia documental e passa a utilizar sistemas, coletores de dados e registros em tempo real. Isso não significa que os documentos deixam de existir. Eles continuam importantes. A diferença é que o foco passa a ser a precisão da informação e da carga física. A logística moderna depende cada vez mais da integração entre papel, sistema e operação. O coletor de dados é uma ferramenta muito utilizada em armazéns, centros de distribuição e operações logísticas. Ele permite que o operador leia códigos de barras, etiquetas, lotes e informações dos produtos diretamente no local onde a carga está. Isso reduz muito o risco de erro humano. Em vez de anotar em papel e depois digitar no sistema, o operador registra a informação no momento da conferência. O coletor se comunica com o WMS em tempo real, orientando o operador sobre o que deve ser conferido, qual item deve ser bipado e para onde a carga deve seguir. Ele também permite mobilidade. O operador não precisa ficar parado em uma mesa ou computador. Ele audita a carga onde ela está, na doca, no palete ou na área de recebimento. Assim, o coletor transforma caixas reais em dados digitais confiáveis. A conferência cega é uma técnica muito importante para aumentar a confiabilidade do recebimento. No modelo antigo, o operador via no papel a quantidade esperada. Por exemplo, esperado 50 unidades. Quando ele já sabe esse número, pode acabar confirmando automaticamente, mesmo sem contar corretamente. Isso gera o chamado falso positivo. Na conferência cega feita pelo WMS, o sistema oculta a quantidade esperada. O operador precisa bipar e contar fisicamente cada item. Depois, o sistema compara a quantidade contada com a quantidade prevista na ordem de compra. Se estiver correto, o processo segue. Se houver divergência, o sistema trava a operação e exige verificação. Essa prática reduz erros, evita recebimento incorreto e aumenta a acuracidade do estoque. Portanto, a conferência cega obriga a operação a olhar para a realidade física, e não apenas confiar no documento.
Depois que a conferência termina, o material precisa ser guardado no local correto. Esse processo é chamado de endereçamento ou punch-away. O endereçamento não deve ser aleatório. Em uma operação bem organizada, o WMS analisa onde o produto deve ser armazenado. O sistema pode considerar peso, volume, giro do produto, compatibilidade com outros materiais, validade, lote e facilidade de separação futura. Por exemplo, um produto de alto giro deve ficar em local de fácil acesso. Um produto pesado deve ficar em uma posição segura. Um item com validade precisa seguir critérios de controle específicos. Após a análise, o sistema orienta o operador indicando a coordenada exata, rua, nível, posição ou vão. Isso evita que o operador coloque o material em qualquer lugar e depois ninguém consiga encontrar. O bom endereçamento facilita a armazenagem, a separação de pedidos e a expedição. A acuracidade é um dos objetivos mais importantes da logística. Ela significa que o estoque físico deve estar igual ao estoque registrado no sistema. Se o sistema informa que existem 100 unidades de um produto, a empresa precisa encontrar 100 unidades no armazém. Se encontra 98 ou 102, existe uma divergência. Essa diferença pode gerar problemas sérios: venda de produto inexistente, atraso na entrega, compra desnecessária, perda financeira e insatisfação do cliente. Por isso, todas as etapas anteriores são tão importantes: ordem de compra correta, documentos conferidos, romaneio validado, nota fiscal correta, check-in sistêmico, coleta de dados, conferência cega e endereçamento. Quando tudo isso é feito com rigor, o estoque físico e o estoque sistêmico ficam equilibrados. A acuracidade é o resultado de um recebimento bem executado. Agora precisamos entender que o recebimento correto não impacta apenas o setor de estoque. Ele impacta o negócio inteiro. O primeiro impacto é a rastreabilidade. A empresa consegue saber onde está cada lote, quando ele vence, de qual fornecedor veio e para onde foi destinado. Isso é essencial para auditorias, recalls e controle de qualidade. O segundo impacto é a saúde financeira. Quando os valores declarados e as quantidades recebidas estão corretos, o balanço contábil reflete melhor o patrimônio real da empresa. Isso evita perdas ocultas. O terceiro impacto é a expedição sem erros. O cliente final só recebe o pedido certo no prazo certo, se o processo de recebimento foi bem feito desde o início. Em outras palavras, erro na entrada pode virar erro na saída. Por isso, o recebimento de materiais é uma etapa estratégica da logística. Para encerrar, vamos refletir sobre a frase do slide: dados precisos na entrada garantem excelência na saída. Isso significa que a qualidade da logística começa no recebimento. Se a empresa recebe errado, registra errado, armazena errado ou deixa de conferir corretamente, todo o restante da cadeia será prejudicado. Por outro lado, quando o recebimento é bem executado, a empresa consegue manter estoque confiável, separar pedidos com mais segurança, atender melhor os clientes e reduzir perdas. O recebimento de materiais não é o fim da cadeia de suprimentos. Na verdade, ele é um dos primeiros alicerces para que toda a operação funcione bem. Cada documento conferido, cada volume contado e cada dado registrado ajudam a construir uma operação mais eficiente, segura e profissional.